o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o deputado federal Daniel Silveira volte a utilizar a tornozeleira eletrônica imediatamente. A decisão do magistrado ocorre após o deputado ter dado uma entrevista e alegar que iria morar na Câmara dos Deputados e que não iria colocar a tornozeleira. Vou abrir aspas para ele. Aqui dentro eu tenho imunidade. Foi o que argumentou o congressista lá numa sala do Salão Verde, lá na Câmara dos Deputados. Segundo a PGR, Silveira continua participando de eventos públicos para ameaçar a democracia e as instituições e ministros do STF, em especial o ministro Alexandre de Moraes. Por que está acontecendo isso? O Daniel Silveira ficou preso por 7 meses. Aí, o Alexandre de Moraes determinou a soltura dele com algumas regras. Entre elas, era para não estar com outras pessoas investigadas, era para não participar de nada na internet e tal, mas o deputado desobedece e continua com essas práticas. Aí a ordem para a colocação da tornozeleira foi dada à Polícia Federal e também para a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. Depois de avisado aí de que seria pego mesmo lá na Câmara dos Deputados, em uma abordagem, o deputado saiu e foi lá para lugar onde acontecia a sessão. E mesmo após o fim do expediente, o deputado permaneceu por lá, dormiu por lá para não colocar a tornozeleira eletrônica, para que o pessoal da Polícia Federal e também da Secretaria de Administração Penitenciária não colocasse a tornozeleira nele. O deputado, como eu falei, dormiu no plenário. Quem fez as denúncias contra ele foi a PGR. Aí o Alexandre de Moraes determinou a colocação da tornozeleira eletrônica. Rafael? Eu começo por você e a minha pergunta para você é a seguinte: ele está usando também isso como uma tipo de plataforma eleitoral para a base bolsonarista se insuflar contra o STF e também jogando aí o pessoal da Câmara dos Deputados contra o Judiciário brasileiro? Bom, eu acho que não, porque a decisão partiu do ministro, então não foi realmente uma questão da escolha dele em querer ficar na Câmara e dormir lá para não ser preso. É decorrente de uma decisão que está acontecendo nesse momento. Não é ser preso, é só colocar a tornozeleira. Mas é prisão. Mas é uma forma de prisão. Não é recluso, né? É só tornozeleira. Pode continuar caminhando à vontade. Ok, mas é uma reclusão com tornozeleira eletrônica, né? Então, decorrente dessa decisão nesse momento, né? Coincidentemente, óbvio, é ano eleitoral, então tem toda essa questão desse cenário todo. Mas o que precisa ser identificado é o seguinte: eu não concordo, né, com as decisões do ministro Alexandre de Moraes por várias razões que aqui não vou falar isso agora. Mas uma questão é certa: o Daniel Silveira não deveria descumprir a decisão, né? Ele poderia recorrer da decisão. Realmente ele descumpriu algumas regras que ele mesmo se propôs a ter o compromisso de não deixar de cumprir, como, né, dar entrevistas, enfim, aparecer com o pessoal que é investigado também no mesmo inquérito que ele. Então, esses descumprimentos, infelizmente, ele descumpriu. Então, é evidente que há um descumprimento de decisão e que, por óbvio, tem que ser novamente colocar a tornozeleira eletrônica e voltar para a reclusão nos limites que a lei prevê, né? Então, acho que todo esse cenário agora, né, dentro da Câmara, ele vai ter aí uma inviolabilidade, né? Podemos dizer assim. Que eu não sei quem que realmente vai ter a competência para tirar ele dali ou permitir que a Polícia Federal cumpra, né, esse mandato. Ô Ângelo Rigon, eu fico olhando essas coisas, me parece até aquela história de caça às bruxas do STF contra o pessoal bolsonarista, e aí, como bode expiatório, o Daniel Silveira cai sempre na onda, porque ele me parece um pouco impetuoso para falar as coisas, e aí ele acaba sendo o bode expiatório. Me parece que o ministro Alexandre de Moraes pesa a mão contra o deputado Daniel Silveira. Primeiro, quem pediu não foi uma decisão que saiu da cabeça do juiz, né? Foi do ministro, foi a PGR que pediu. Segundo, você falar que quer esfregar a cara do ministro no chão, no asfalto quente, não é uma... Né? Isso é crime, se configura crime. É uma ameaça, sem falar nas injúrias, né? Mas aí no âmbito privado. Mas contra o presidente pode falar, né? Mas o que eu gostaria de apontar não é nem isso, não é o que ele fez, deixou de fazer. A questão é o descumprimento da decisão judicial, por mais
errada que ela seja, porque o ser humano, o juiz é um ser humano. Eu, por exemplo, já fui penalizado por coisas que eu não fiz, mas eu cumpri a decisão do juiz. Ele mandou retirar um link de uma notícia que eu tinha tirado, que ficou só 6 horas no ar. 5 meses depois ele mandou tirar. Quer dizer, ele não teve o trabalho de clicar para ver se o link, se a notícia existia. E ela só existiu durante 6 meses. Mas eu cumpri o que ele pediu. Tirei, exato, mesmo sendo injusto. O que ele não fez comigo foi justiça. Agora, eu não posso descumprir uma decisão judicial, porque aí você deixa de viver no Estado de Direito. Cada um. E outra coisa, ele quer aparecer e poderia ser um pouquinho mais, como é que fala, criativo. Porque dormir no plenário, o Bolsonaro já fez quando era deputado. Então, uma foto famosa publicada na revista Veja, que ele aparece dormindo durante uma sessão. Então, inventasse outra coisa, botasse uma melancia no pescoço. Neto? Ai, Rigon, é complicado, né? Não pode criticar e nem fazer esse tipo de referência a ministros, mas pode fazer esse tipo de referência ao presidente Bolsonaro, né? Então é bem complexo essa questão. Acho que o que vale para um tem que valer para todo mundo. Não, nem sabia que o Bolsonaro tinha xingado o ministro dessa forma? Não estou falando que ele xingou. Estou falando só da questão desses mesmos argumentos que são usados contra o presidente, por outros colegas, né? Enfim, por outros colegas parlamentares. Então, eu não vejo se posicionando dessa forma as autoridades que se posicionam agora nesse momento pelo uso de tornozeleira eletrônica. Mas o que eu queria questionar nesse quesito, Paulo, é claro, tem uma pegada eleitoreira, ele agrada um público, o público que o cerca, e vai continuar fazendo sim suas manifestações. Se for preciso ficar no plenário, vai ficar no plenário. E a gente sabe, né, que hoje tem outras questões aí que permitem que seja mantida essa imunidade, digamos assim, parlamentar. Inclusive, comenta-se a possibilidade de um diálogo com embaixadas, porque dentro de embaixadas o Daniel Silveira tem imunidade parlamentar, imunidade diplomática, inclusive dentro de automóveis de embaixadas. Ô Fernando Tupan, afinal de contas, a lei é para todo mundo ou não? Porque quando ele clama a imunidade parlamentar, isso aí é decisão pacífica, é quando no exercício da função, certo? E quando ele vai para as redes sociais, ele está fazendo um tipo de campanha, algo diferente. Eu não estou aqui justificando nada, eu acho até que eles pesam a mão contra o deputado Daniel, porque ele é impetuoso, como eu já falei. Mas o que você acha de tudo isso, Fernando? Paulo Caetano, o Brasil precisa mudar, eu venho defendendo isso há bastante tempo. É uma imbecilidade condenar o cara a usar uma tornozeleira por crime de opinião. Porque, para mim, o cara falar, vou esfregar a cara dele no piche, é a mesma coisa, é totalmente diferente do que a esquerda fez nos anos 70, quando pegou as armas, foi para a Araguaia. O Marighella assaltava banco, matava policiais, entendeu? Quando tem uma luta assim que ameaça a vida da pessoa. Nesse caso, eu acho que não está ameaçando a vida de nenhum ministro. O ministro deveria passar abatido e se preocupar com coisas que ele precisa realmente cuidar. Nós precisamos agilizar os trâmites de vários processos dentro do tribunal. A gente vê os ministros perdendo tempo com bobagem. Isso, para mim, é uma bobagem que não leva a lugar nenhum. E cá entre nós, Paulo, o Estado de Direito tem que se pensar apenas no Estado de não ficar entrando em picuinha, que isso mais parece uma picuinha entre esquerda e direita, e com alguns ministros vestindo a camisa da esquerda, pelo que parece para nós que estamos assistindo de fora. Professora Luciana. Olha, em nenhum país democrático do mundo, tribunais superiores fazem papel de polícia, e muito menos de polícia política, né? Tribunais superiores existem para resguardar a democracia e resguardar a Constituição. Se o ministro tem problemas com o deputado, então que se processe no âmbito privado, né? Injúria, calúnia, difamação, mas usar o cargo para fazer polícia política é uma coisa absurda. Isso não existe em país democrático nenhum do mundo, né? Isso aí ficou escancarado para a população brasileira e ficou muito feio. Agnaldo Vieira. A questão, como até foi falado aqui do deputado Silveira, é que ele realmente enfrenta, né? Talvez se ele tivesse ficado quieto,
né, e não ter mas né, anunciar que ia dormir lá, que lá a polícia não pode entrar, tal, talvez não chamaria tanta atenção. Mas já fica aquela queda de braço. E hoje o STF ele tem um poder maior do que se imaginava. Então fica uma briga entre ele e o ministro, e aí ele vai perder, né? Eu não sei da questão legal se uma determinação do STF para a Polícia Federal ir lá buscá-lo coercitivamente, se o Congresso pode alegar alguma coisa. Então eu acho que ele não tem essa imunidade lá dentro e talvez possa ser no horário de expediente, mas se ele estiver lá dormindo, se ele estiver lá à noite, né, não está tendo sessão, eu não sei não. Então, assim, acho que ele precisava diminuir, claro que ele está angustiado, porque ele diz ter sido preso politicamente, ter sido preso por ofício do ministro, é uma ação, né, por ofício. Então, não é fácil também para quem está lá. E ele disse, alegando até que ele teria que ficar restrito, né, com a tornozeleira dele na cidade em que ele reside. Ele falou, mas eu sou deputado federal, então eu posso estar no Brasil inteiro. Mas é uma defesa, mas eu acredito que esse embate ele vai acabar perdendo novamente, como foi da primeira vez que ele foi para a cadeia. Na segunda rodada, vamos lá, tic-tac. Quem, Rafael? Começa com você. Olha, que impressionante, né? Só no Brasil eu acho que tem um político, né, sendo completamente cassado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, uma representação máxima de um outro poder, né, interferindo completamente em outro poder da República. Bom, se isso não é uma questão criminosa, o que seria? Né? O que seria então? Porque veja, um ministro do STF quer invadir praticamente aí o poder legislativo, a Câmara dos Deputados, o qual o Daniel Silveira continua sendo deputado federal, que tem a sua representatividade através do voto, que ganhou as eleições, e ser cassado por um ministro pela opinião que ele falou do ministro. Então, na esfera privada, senhor ministro Alexandre de Moraes, o senhor poderia, sim, apresentar uma queixa-crime, né, uma ação penal privada, né, por difamação, injúria, calúnia. Você é livre para fazer isso. Mas usar o seu gabinete, todos os seus assessores, para tentar prejudicar em benefício próprio, isso, se não for abuso de poder, é o quê? Vai lá, Rigon. Não, é só para lembrar que não foi o ministro, foi a PGR que pediu. A decisão é do ministro. O pessoal está esquecendo. Uma das partes é a PGR. E quando a decisão o deputado tem que ser do ministro falou, ele não agrediu só o Alexandre, ele agrediu todos os ministros, todos, não foi só o Alexandre, não. Outra coisa, descumprimento de decisão judicial é um troço tão sério que Guaraçu, que é vizinha aqui a Maringá, da microrregião, abriu uma CPI porque a Justiça mandou o prefeito reintegrar um servidor, ele não obedeceu a decisão judicial. E outra coisa, em 2010, se eu não me engano, 2009, Domingos Dutra, deputado federal pelo Maranhão, fez um protesto legal. Ele fez greve de fome. Desafio o amiguinho de vocês que gosta de esfregar rosto de juiz no asfalto quente, fazer uma greve de fome. Faz um protesto de forma diferente. Mas efetivamente ele esfregou a cara do juiz ou foi só Ele falou que tinha vontade que ia fazer isso. Falou que ia dar pancada no juiz. Então não teve crime nenhum se ele realmente não efetivou. E outra, ninguém apresentou queixa-crime. Ninguém apresentou queixa-crime privada. O ministro se achou ofendido. Ele poderia sim ajuizar uma queixa-crime, mas ele não fez. Ele usa o Supremo Tribunal Federal justamente para fazer justiça. Então vamos isso botar tá errado. Você no STJ, que é o STF, que aí resolve a coisa. Os senhores querem inocentar e culpar um determinado cidadão por algo sem ter, digamos assim, o devido processo legal, né? Então, vamos ser bem sinceros só nessa questão, que é o que me incomoda, né? Você nunca falou, ninguém te criticou na vida? Ninguém fez uma injúria contra você? Calúnia? Isso e difamação? Mas isso no Código Penal. Isso é denunciado aonde? Isso é feito o quê? É que ele é deputado, é só o STF que pode fazer. Ação civil criminal. Você já viu alguém ser preso por injúria, calúnia?
Já viu? Eu nunca vi ninguém ser preso até Claro hoje. que no Brasil, com menos de 4 anos, você não vai pra cadeia. Nunca vi. Réu primário ainda? Réu primário ainda? Obrigado, Réu primário obrigado. ainda? Se eu Você fosse, já viu? realmente eu mudaria a Eu situação. nunca vi. Então, Vamos assim, lá. eu acho que Neto, conclui. a questão que a gente tá enfrentando aí é uma questão que me preocupa muito. Não pelo caso do Daniel Conclusão, Silveira. É pelo caso que o Brasil está vivendo. A liberdade de expressão. Se houve um crime, que seja aí nas instâncias competentes. Agora, alguém que é réu primário, que não cometeu nenhum crime, de fato, né? A não ser a questão de ameaça, acho que não é por aí. 30 segundos, professora Luciana. Olha, é aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, que o Kim reiterou, o Luiz reiterou. Faça queixa no âmbito privado, né? O problema é o uso do poder como polícia, né? E a interferência num outro nível que sai da alçada do judiciário. Você tem 3 poderes, não pode sair interferindo num segundo poder. Isso coloca a democracia brasileira em xeque. Uma ameaça, como acontece com ameaças ao presidente Bolsonaro o tempo inteiro, ameaça a ministros, a deputados, a senadores, né? Enfim, Conclui, isso aí professor. não coloca a democracia em xeque. Agora, você infringir, sair do âmbito do seu poder e adentrar a um outro poder, isso infringe a democracia. Posso perguntar um pouquinho? Um juiz de primeira instância pode processar um deputado federal? Ele não pode processar Tá. Não, sendo era só- juiz. era só isso que eu Não, queria vou saber. responder. Era só isso que eu queria saber. Ele não pode processar sendo o juiz da Ele foi causa. agredido Ele não enquanto pode juiz, ser o não foi acusador, a agredido enquanto vítima e pessoa. o juiz. Vamos lá. Ele não pode fazer isso. Agora, como privada, realmente ele pode, né, contratar um advogado e falar assim, ó, seguinte, eu quero, né, contra tal pessoa porque me ofendeu por difamação. Vamos Então eu lá. quero que você ajuize a ação. Ele pode fazer isso. Fernando Tupan, 30 segundos, é no relógio. Fernando, vai. Olha, o Kim falou tudo, Paulo Caetano. Não preciso colocar absolutamente nada, estou fechado com ele.